Eu estou hoje filiado no PDT. Eu não tenho cara, irmão Francisco e Ari Lacerda, de estar num partido que vai estar apoiando o governador Carlos Brandão. É uma lógica simples. O governador Carlos Brandão é aliado do prefeito Rafael, que na minha avaliação tem deixado muito a desejar no governo do estado em muitas ações. Esse aspecto que eu analiso. Qual é a possibilidade do Luciano Leitor sair do PDT? A partir do momento que tiver a certeza que o PDT vai estar com Carlos Brandão e não houvendo essa união. Porque eu não tenho cara, você imaginou, irmão Francisco Ari Lacerda, o governador fazendo em Timon um comício, aí tá lá Luciano, tá lá Rafael, tá lá Carlos Brandão, não é do meu perfil uma situação como essa. Então, se a condição de ficar no PDT é ter que subir do palanque do governador Carlos Brandão, eu tô fora. É uma questão muito simples. E aí o meu caminho natural, em havendo tudo isso, né, é de poder ir numa hipótese para o partido do atual prefeito de São Luís, deverá ser candidato a governador, Eduardo Braide. Porque até para ir para a União Brasil eu teria muita dificuldade, porque a União Brasil não tem só o Juscelino. Na União Brasil tem o Pedro Lucas e tem o André Fufuca dentro da fusão que foi feita. Então se o partido também tiver com governador, não tem sentido eu estar num palanque. Imagine você, de repente, estar subindo em cima do palanque Luciano, Brandão, Rafael, Socorro, Schneider, eu não tenho um cara para isso, né? Então é nesse aspecto. Quanto à questão da candidatura da minha amiga, da minha comadre Dinaí, eu não tenho nenhum tipo de problema com uma situação como essa, até porque são 42 vagas na Assembleia Legislativa que se tem, diferentemente da situação que o Rafael tem um compromisso com a atual vice-prefeita Socorro Joaquim, que foi firmado antes, no apoio a ela, ao Rafael. Ela ser a única candidata a deputada estadual que a cada dia que se passa, por mais que se diga que ela é a candidata do prefeito, a gente vê. Você vê a própria vereadora Amanda Pires já tem um candidato, você vê os outros vereadores também da base, como a da Luz, como o Thiago Carvalho tem outro candidato, o próprio Piá já tem outro candidato. Né? Eu acho assim, que nesse aspecto das candidaturas locais a deputado estadual, são 42 vagas que nós temos. Eu não vejo nenhum problema nesse aspecto. Às vezes tentam colocar que o Luciano é contra. Eu acho assim que eleição é eleição. E cada eleição é uma situação que se desenha de acordo com os acontecimentos. Então, assim, só para concluir, nessa questão do Luciano Leitor ficar no PDT, eu tenho muita minha postura. Como é que eu vou dar satisfação, Elias e irmão, para aquelas pessoas que confiam, que acreditam no nosso grupo político, de poder estar em cima de um mesmo palanque que vai estar o governador Carlos Brandão? Não existe isso, essa possibilidade é zero. E aí eu repito sempre o que Chico Leitor diz, fazer política é fazer com muito sacrifício e muita renúncia. E a gente paga um preço caro. Só para finalizar, eu acho que o Elias, o irmão, lembra que eu fui presidente estadual do PSB durante 12 anos. Quando o Brandão se filiou no PSB, o que foi que aconteceu? Eu saí do PSB porque era inconveniente eu estar num partido da qual tinha um candidato a governador. E aí eu saí do PSB e fui para o PDT da mesma forma. Se o PDT vai estar com o próprio governador Carlos Brandão, numa eleição que está por vir, o mesmo governador que em 2020 apoiou o Coronel Schneider para prefeito, o mesmo governador que apoiou o Rafael Brito para prefeito da cidade de Timon, eu não tenho a cara de poder estar nesse mesmo palanque. Eu não faço esse papel, infelizmente, como o governador acabou forçando recentemente na cidade de Matões, de colocar, claro que aí o Rubens Pereira, ele é um secretário, né, e já é um homem de governo, ele tinha que estar nessa ação. Mas aquela ação de Matões, que estava o Nonatinho e o Rubens Pereira, para aqueles que apoiam e não compreendem, eu até dou um desconto, porque o Rubens é secretário de governo. Então, não há essa possibilidade. Luciano, só finalizando, do Luciano Leitor está no PDT, ele estando apoiando o candidato do governador Carlos Brandão. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Então, nesse caso aqui, resumindo aqui, Luciano, na atual conjuntura, é real essa possibilidade de saírem candidatos, no caso, a deputado estadual, você e a Dinaí. Aí que já está praticamente definido, né? Não é isso, prefeito? Se o PDT foi para a base do governador Carlos Brandão, né? Eu não vejo nenhum problema não, são 42 vagas que tem na Câmara, eu já fui candidato estadualmente 3 vezes, né? Ganhei 2 para deputado, uma para deputado federal, uma para deputado estadual. A última eleição que se passou, eu estava na coordenação da campanha do Everton em São Luís, eu praticamente acabei não fazendo campanha, né? Então eu não vejo nenhum problema nesse aspecto, e são 42 vagas, né? E como eu lhe disse, o Maranhão é muito grande, são 6 milhões e quase 5 milhões de eleitores que vai ter, é muito grande o Maranhão, né? E a gente conhece um pouco também do Estado. É verdade, é verdade. Então, só para finalizar essa minha participação, eu só quero deixar claro o seguinte, tem o PDT indo de apoio, se não houver essa união, vamos supor, de repente o PDT vai apoiar o Orleans Brandão. Eu não tenho cara de ficar no PDT. Isso não quer dizer que o nosso apoio não é para o Everton Rocha. Eu acredito que o Everton tem que estar lá, junto ao governo, para poder
garantir, digamos assim, a sua reeleição. Uma coisa é a pessoa do Everton, outra coisa é a questão partidária. A questão partidária, que vai ter que se ter essas compulsões, vai ter que estar lá. Mas a mesma coisa, Elias, na eleição de senador. Eu acho que você lembra, na eleição passada, de senador na cidade de Timon, e aí eu tenho um lado meu de preservação, que o Roberto Rocha estava com o Everton Rocha, mas eu não apoio o Roberto Rocha, e em Timon nós ficamos neutros, porque o Flávio Dino havia feito muita coisa pela cidade de Timon, tão tal que a votação que o Flávio Dino teve praticamente foi a mesma votação que ele teve na eleição de governador em termos percentuais na cidade de Timon. Então, nesse aspecto aí, não tem como o Luciano Leitor estar no PDT numa eventual aliança real do PDT lá na frente com o sobrinho do governador. Eu vou estar do lado do Braide e com certeza, na minha avaliação, vai ser governador do estado do Maranhão.